No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle de Equipamentos de Climatização de Ambientes. Então já deixa o like que o vídeo vai ser bom. O PMOC é o Plano de Manutenção, Operação e Controle dos Sistemas de Climatização. Então ele basicamente vai definir as rotinas de inspeção e manutenção que vocês vão ter que aplicar nos equipamentos de climatização. E aí, falando em sistemas, nós temos vários. Tem ar-condicionado de janela, tem split, tem chiller, tem ar central, e cada um tem suas próprias características. Por exemplo, um ar central, ele vai ter dutos que vão determinar e necessitam esses dutos de rotinas de limpeza diferentes, por exemplo, de um ar split, onde eu tenho serpentinas e eu vou ter que ter outros modos e formas de limpar esses sistemas. O tempo de execução do PMOC, ele depende da característica do ambiente. Por exemplo, um ambiente muito grande, como um hospital, ele vai demorar um pouco mais. Um escritório já vai ser de um dia para o outro. Isso para elaborar o documento. Depois tem as etapas de limpeza, que são um pouco mais demoradas e, como dito antes, depende de cada ambiente. E tem a etapa de análise laboratorial. E aí, com as coletas sendo feitas, demora o tempo de cada laboratório, de cada região, para fazer essa avaliação. Por exemplo, são muitos ambientes, muitas coletas de análise, o laboratório vai acabar demorando um pouquinho mais. As etapas do PMOC se constituem basicamente em 4 etapas. A primeira é a visita do técnico para coleta de informações. A segunda etapa vai ser a elaboração do plano. A terceira, a limpeza dos sistemas de climatização. E a quarta etapa vai ser a análise da qualidade do ar. O atendimento ao PMOC ele é previsto basicamente na Lei Federal 13.589, que elenca a Resolução 09 da Anvisa e a Portaria 3.523. Esse composto de normativa, seja da Anvisa e federal, elas elencam basicamente as etapas de limpeza e os padrões de qualidade do ar. A importância de fazer o PMOC é evitar a proliferação de doenças, bactérias, fungos e até vírus nos ambientes, porque existe a chamada síndrome do edifício doente, que, digamos, no exemplo de um edifício com ar central, se tiver alguém gripado lá no último andar, essa gripe tem a possibilidade de passar para o andar de baixo e depois para o andar sucessivo e no fim acabar contagiando todo o prédio, gerando um edifício doente. Agora, imagina isso para algum outro tipo de doença. Por exemplo, coronavírus. Existem inclusive relatos de mortes ocasionadas por causa da falta de limpeza dos sistemas de climatização. Como regularizar a minha edificação perante as exigências da Anvisa? Para regularizar, basicamente, tem que se fazer o PMOC, as limpezas e, posteriormente, a análise da qualidade do ar. Tanto os parâmetros de qualidade do ar, todos ok, dá para se dizer que a edificação está regularizada. O risco de não realizar o PMOC, muitas vezes o pessoal pensa muito na multa, que ela pode chegar até R$200 mil, mas o maior risco é a vida, porque não ter uma limpeza adequada dos sistemas pode ocasionar uma morte por bactérias ou a proliferação de outras doenças, como o coronavírus, ou doenças pulmonares no ambiente, e essas podem levar à morte. Então, mais importante do que o dinheiro seria a manutenção da vida.
Antes de iniciarmos a explicação, a gente tem que definir o que é carga térmica. A carga térmica instalada nada mais é que a quantidade em BTUs por hora que tu tem instalado em um ambiente. Por exemplo, quando a gente compra um equipamento split para nossa casa, a gente compra um equipamento de 12.000 BTUs hora, 10.000 BTUs, 9.000 BTUs. Então, quando eu falar sempre em carga térmica, já saibam o que é isso. O PMOC ele deve ser refeito sempre que houver alteração nos ambientes. Por exemplo, eu alterei a carga térmica instalada. Nesse caso, eu posso ter uma característica de equipamento diferente que vai exigir um plano de manutenção diferente, mesmo que muitas vezes nós achemos que o equipamento, mas é do mesmo tipo, é muito parecido, mas dependendo das características do ambiente, eu vou ter que ter ou um insuflamento de ar diferente, ou eu vou ter que ter uma limpeza diferente para cada tipo de sistema. Ou seja, sempre que eu mexer nas características ou do ambiente, ou número de ocupantes, ou tipo de sistema, eu tenho que ter uma renovação do PMOC. Uma curiosidade interessante é como surgiu o PMOC. No passado, lá nos Estados Unidos, os legionários eles frequentavam muitos aeroportos e aí começaram a morrer e ninguém entendia o porquê que morria e tudo mais. E aí foram atrás e descobriram que o responsável era uma bactéria. Essa bactéria, em homenagem aos legionários, começou a se chamar, a ser batizada como Legionella. E ela acabou gerando muitas mortes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. No Brasil teve um ministro e teve até uma moça que teve um pé amputado. Então, após a morte desse ministro, acabou se criando uma portaria em São Paulo, em 93, determinando a limpeza dos sistemas de climatização. Então, é para isso que existe, né, para evitar mortes e manter uma qualidade do ar no ambiente. Consegui esclarecer suas dúvidas? Em caso de novas informações, entre em contato, não se esqueça de deixar o joinha no canal e, necessitando de uma proposta, falar com o nosso setor comercial.